E agora, novidades do caso Richard, um motorista de aplicativo que foi esfaqueado por um assaltante e conseguiu escapar por muito pouco. Nós vamos até a Fazenda Rio Grande, o Nader tem mais informações pra gente. Nader, um importante, um bom trabalho da polícia, chegando até esse criminoso, né? Exatamente, Emanuel. Como nós falamos anteriormente, foi um caso de muita repercussão e que chocou a todos pela crueldade. Tanto que quando nós começamos a acompanhar esse caso, são vários os motoristas de aplicativo que para levar o sustento para casa acabam trabalhando dia e noite. E o Richard, de 25 anos, foi um desses jovens, trabalhando bastante. Naquele dia, 31 de março, ele chegou a ter um pressentimento de que algo ruim poderia acontecer. E não foi só ele, a mãe dele também. Mesmo assim, ele foi para a rua para trabalhar. Durante a madrugada, o Richard acabou sendo vítima. Levou vários golpes no corpo e na cabeça. Conseguiu ser levado ao hospital com vida, ficou 11 dias internado. Depois disso, ele conseguiu também falar, não só com a polícia, mas também com a nossa equipe. Mas para você que não acompanhou esse caso, é motorista de aplicativo, tem parente que dirige, a gente vai relembrar essa história para você, contando um pouco desse sobrevivente, que depois de quase ser morto, voltou para o seio da família, bastante machucado, mas vivo. Vamos dar uma olhada. Do último dia de março, Richard fazia mais uma corrida de aplicativo. Richard, é a primeira vez que você vai falar sobre o que aconteceu. Então vou te perguntar, o que você lembra desse dia? Eles entraram do carro e me deram um trajeto para me seguir. Aí quando que eu estava chegando, particularmente, que eu não sei, né, perto do local, eles falaram para mim parar um pouco antes. E a pessoa que estava do lado direito tirou um canivete e começou a me esfaquear. Uma viagem que se transformou para o Richard num pesadelo. Ele foi trazido para essa região aqui de Fazenda Rio Grande. Foi nesse local que ele conseguiu se desvencilhar dos criminosos. Sangrando muito, ele acabou pulando a cerca de uma casa. Ele tem uma lembrança vívida sobre esses momentos. Nessa hora que você fugiu, você pulou essa cerca, o que passava pela tua cabeça, hein? Na hora que eu pulei a cerca, ele pulou junto comigo, ficou tentando me esfaquear e eu fiquei tentando segurar os braços dele. E tanto que eu tenho várias escoriações, várias facadas na mão e no braço, que eu fiquei tentando me proteger. Aí ele me largou, pulou a cerca, os dois entraram dentro do carro, foram até mais adiante, vieram um cavalo de pau e voltaram. Daí dali adiante eu já não sei o que aconteceu com eles. Eu fiquei um bom tempo agonizando pelo lado de fora. Eu saí da lateral da casa, fui até na frente da casa, que eu me lembro pra mim era a frente da casa, fiquei deitado numa calçada. A hora que eu comecei a sentir muita dor, eu rolei pela grama. Eu rolei um pouco pela grama, aí na minha cabeça eu pensei comigo, se eu ficar me agitando, meu coração vai bater muito forte, eu vou perder mais sangue. Até então eles já tinham gritado comigo, falaram que eles tinham chamado socorro. Eu fiquei lá na grama esperando o SAMU bem calmo. Foram 11 dias no hospital, 8 deles na UTI. Pela videochamada, Richard nos mostra as marcas de facadas nas mãos e na cabeça. O ferimento da cabeça ainda choca. E o que será que o Richard aprendeu com tudo isso? Eu sempre fui muito bom para as pessoas, sempre ajudei as pessoas sem querer algo em troca. E pelo um lado ruim, assim, acabei não tenho boas histórias para contar sobre isso. E eu, por minha opinião, acredito que a partir de hoje eu vou ser uma pessoa um pouco mais fria. Isso te fez ser mais frio, né? Não confiar muito nas pessoas, acredito eu. Muitas vezes a gente coloca uma pessoa dentro do carro da gente que a gente não julga pela aparência, que eu também acho isso daí muito errado. Mas pelo ponto a gente tem que ter um pouco de receio com as pessoas. Você acompanhou aí um pouco do que foi essa trágica história do Richard Henrique, de 25 anos, sobrevivente, depois de ficar nas mãos dos criminosos, e a polícia começou a investigar.
Mas eu falei anteriormente que esse caso poderia ter uma reviravolta diante do que as investigações apontaram. E para explicar melhor toda essa situação, eu estou aqui com o Dr. Braga Júnior, delegado de polícia, responsável pelas investigações aqui da Delegacia da Fazenda Rio Grande. Doutor, obrigado por atender a nossa equipe. Doutor, uma pessoa já foi presa acusada da participação desse crime. E na final da tarde de ontem, a prisão do autor. Trata-se aí de autoria confessada no trajeto, no momento da prisão, em que os investigadores o cientificaram do mandado de prisão expedido, qual seria ali o motivo daquele mandado ter sido expedido, a razão pela qual houve ali a decretação da prisão preventiva, prisão essa que não tem prazo para a conclusão, para ser revogada. Trata-se de prisão preventiva, ele fica agora à disposição da Justiça enquanto houver aí o encerramento da ação penal, cabendo aí os caminhos de praxe da sua defesa. No momento em que houve essa prisão, ele prontamente confessou e disse que o motivo dele, isso aí é óbvio, nós temos que compreender como um exercício da autodefesa, ele disse que o motivo seria um desentendimento entre eles ali no interior do veículo e que ele não queria matar e que ele também não queria subtrair o veículo. Ou seja, ele descartando em depoimento preliminarmente que não havia sido uma tentativa de latrocínio. Note que isso foi dito de maneira informal. Nós não estamos aí diante do interrogatório, isso não foi feito, estou trazendo em primeira mão para vocês a informação que foi colhida pelos investigadores. Ele não disse isso a mim, isso ele disse no momento ali da conversa para que a prisão fosse efetuada. Com base nesta informação, nós já conseguimos confrontar com os demais elementos de informações que foram trazidos para o inquérito. Existe ali e há a possibilidade de um quê de verdade nessa circunstância, no sentido de que eles estavam momentos antes, não aconteceu esse encontro fortuito, esse encontro decorrente de atividade profissional. Existe uma relação de amizade entre eles, ou seja, e nós vamos apurar. Até para interromper isso e para explicar para quem está em casa dessa reviravolta no caso. A vítima e o Igor Henrique, esse rapaz que está preso aqui na delegacia e que assumiu a autoria das facadas, já se conheciam. Segundo o Igor, o rapaz que foi preso, eles são conhecidos, ele disse que pode aí procurar em redes sociais que existe esse conhecimento, o que é natural, no momento de defesa, nós temos que entender isso. Acontece que isso traz ali também a possibilidade de que ele esteja falando a verdade com relação à possibilidade de ter acontecido de fato uma desavença anterior. E isso não vai desnaturar o crime dele. A própria vítima já tinha identificado ele, então, ou seja, a vítima também o conhecia quando prestou depoimento de forma preliminar no hospital. No momento em que ele foi socorrido, os atendentes do SEAT, a polícia militar que se fez de imediato no local, ele declinou o nome, tanto que constava no boletim de ocorrência o nome dessa pessoa. Outro fato que chama a atenção durante essas investigações apontaram, e isso é muito importante, Emanuel, porque uma pessoa que dirige para um aplicativo, ele deve ter uma conduta principalmente em relação à bebida alcoólica. Não deve dirigir após consumir bebida alcoólica, muito menos possuir latas de cerveja dentro do carro. Após ser socorrido, a polícia constatou que no interior do veículo, do Richard, haviam latas de cerveja. O delegado, então, observando muito bem isso, pediu para que essas latas de cerveja fossem encaminhadas à perícia para um exame papiloscópio. E o que foi constatado, doutor? Nessas latas de cerveja ali, nós visávamos ver se existe a possibilidade de encontrar um terceiro envolvido. Era esse o objetivo principal. Porque tendo em vista que a vítima relata que foi agredida por essa pessoa que foi presa e um terceiro, até então não identificado. Com base nesta perícia que seria realizada, nós esperávamos encontrar a digital desta terceira pessoa. Ou até mesmo do Igor, que está preso. Possivelmente seria ali ocorrida. Contudo, nessas latas, as digitais que foram encontradas eram somente as da vítima. Ou seja, não condiz com o fato dele ser motorista de aplicativo, tendo que manter o carro limpo e tendo latas de cerveja, o que pode indicar que ele poderia ter consumido essas bebidas, mesmo que tenha sido anteriormente, mas mantendo essas latas no interior do carro, trabalhando, não é, doutor? Há de ter o cuidado devido com relação a esta afirmação, é uma questão sensível, nós estamos aqui a tratar da vítima e não queremos criminalizá-la de forma alguma.
Contudo, é uma conduta que nós não queremos como sociedade. Aí eu digo, como usuário desse tipo de transporte, no sentido de você vai entrar num carro sujo, cheio de lata de cerveja, o que leva você a supor que aquela pessoa, momentos antes, ingeriu bebida alcoólica. Eram latas vazias, o que é pior. Se fosse o caso, já eles estavam condicionadas para serem jogadas, ou ele vende as latinhas de forma de reciclar e tal, tudo bem. Mas isso não foi demonstrado. Nós vamos apurar para ver se de fato ali foi uma chamada fortuita, uma chamada ao acaso, e que parece-me que não foi. Contudo, nós estávamos na madrugada, no final de noite, essa pessoa poderia estar a caminho da casa. Não vamos julgar a vítima, mas é algo que, de fato, fica de exemplo para os demais motoristas de transporte de aplicativo. Tá certo, doutor. Deixa eu aproveitar e dar uma passada nos estúdios. Emanuel, você tem alguma pergunta para o delegado responsável por essa investigação, mano? Então, Nader, uma entrevista que você traz fundamental para a gente entender o que aconteceu. Porque até então, a versão que compramos, que a gente trouxe, era de um encontro profissional. Então o Richard no aplicativo recebe uma corrida e acha esse cidadão. Pode ser, de acordo com o próprio delegado, que eles já se conheciam e tudo muda de figura. O que eu te pergunto, Nader, para você passar essa pergunta para o delegado responsável, a partir de agora vai ter uma nova escuta do Richard. Ele volta para prestar depoimento? Vão confrontar agora com ele? Tem uma nova oitiva nesse sentido? Boa pergunta, Emanuel. E além dessa pergunta, eu vou acrescentar, porque além da prisão do Igor Henrique, uma outra pessoa também já identificada está sendo buscada. Os investigadores estão na rua para tentar prendê-lo, né, doutor? Mas diante dessa nova informação, o Richard pode ser chamado para prestar depoimento novamente, para que os depoimentos possam ser confrontados? Como eu disse, não se busca nesse inquérito apurar nenhuma responsabilidade da vítima. Ela aqui é vítima e pronto, e acabou. Com relação à necessidade de tomar novas declarações dele, nós vamos aguardar o interrogatório, esse vai ser feito agora no período da tarde, aguardar eventual discrepância entre o que ele disse e talvez aquilo que venha a ser trazido pelo preso, até mesmo porque ele pode permanecer em silêncio, para verificar se há necessidade de confrontar esses depoimentos. Havendo, aí é óbvio, a legislação ela prevê, como forma de diligência investigativa, a acariação. Só para esclarecimento e finalizar, doutor, diante dessas apurações e com a prisão do próximo envolvido, que já está sendo buscado nas ruas, o indiciamento no caso do Igor, que assumiu a autoria, pode ser de tentativa de homicídio, tentativa de latrocínio, vai depender desse encaminhamento, desses depoimentos que vão ser tomados agora? Note que nós precisamos agora analisar essa questão pregressa. O que aconteceu naquele momento? Ele pode se defender e aí assumir a responsabilidade ou dizer que houve um exercício da defesa, tudo vai depender do interrogatório. Então, feito o interrogatório, nós podemos trazer as conclusões para ver se nós temos aí um latrocínio, uma hipótese em que ele tentou, não um latrocínio, mas aí na hipótese de um roubo com uma lesão corporal de natureza grave, que daria aí a tentativa, ou talvez uma hipótese dessa desavença, desacerto de algum motivo, que seria o homicídio. Contudo, nós teremos aí também o furto do veículo posteriormente. Tá aí o doutor que trabalhou 50 dias, Emanuel, nesse caso, junto com os investigadores aqui da delegacia, para dar essa resposta à sociedade. Uma resposta que surpreende, já que o depoimento preliminar, e o rapaz é muito contundente, não tem passagens pela polícia, diz que havia uma desavença aí entre ele e a vítima, que já eram conhecidos por causa de drogas. Nós vamos continuar acompanhando esse caso para trazer a informação completa aqui na RIC Record TV, Emanuel. Vamos sim, Nader. Obrigado a você, obrigado ao delegado, parabéns pelo trabalho da polícia nesse caso.